Expressões regulares. Essa parte é importante, pois é através delas que o Azul consegue, por exemplo, extrair dados, encontrar padrões que correspondam com regras e etc. As expressões regulares são usadas para criar uma forma, de extrair os dados através do reconhecimento de um padrão de caracteres. Aqui usamos o que se chama de metacaracteres, que são umas combinações específicas de caracteres que representam outros caracteres ou um grupo de caracteres. Então, eu abri aqui o site da documentação do Azul para mostrar quais são as expressões regulares compatíveis com o Azul. Então, são três tipos, na verdade, são três tipos de expressões regulares que o Azul aceita, que ele pode trabalhar. É o regex, o sregex e o pcre2. O regex, ele vai ser mostrado aqui, tá? E o sregex, ele é mais simples, é uma versão mais simples do regex. Então, aqui as expressões suportadas pelo regex são essas aqui, tá? Então, o que significa? Vamos pegar o primeiro aqui, que é o contrabarra W. O contrabarra W, quando mencionado numa expressão regular, ele representa uma letra maiúscula ou uma letra minúscula, ou um número, ou um hífen, ou um arroba, ou um underline. Ok? E o contrabarra D representa um número, de 0 a 9. O contrabarra S representa um espaço em branco. E o contrabarra T, uma tabulação. Já o contrabarra P representa um caractere especial, por exemplo, os parênteses, o asterisco, o sinal de mais, interrogação, cifrão, todos esses aqui. Agora, aqui embaixo tem uma situação interessante que é o seguinte, ele repete o contrabarra W, só que ele bota o W em maiúsculo. O que significa isso? Significa que ele está representando um caractere aqui, que pode ser qualquer caractere que não faz parte do contrabarra W minúsculo. Ou seja, qualquer caractere que não seja uma letra maiúscula, ou uma letra minúscula, ou um número, ou um hífen, ou um arroba, ou um underline. Mesma coisa para o contrabarra D. Ele representa qualquer caractere que não seja um número, pois o contrabarra D minúsculo vai de 0 a 9. O contrabarra S também é a mesma coisa, ele representa qualquer caractere, exceto um espaço em branco. E aqui no final, nós temos a expressão que representa qualquer caractere possível. Todos os caracteres possíveis podem ser representados pelo contrabarra ponto. Só que é o seguinte, essas expressões aqui representam um caractere. O que significa isso? Se eu botar um contrabarra W, eu estou representando uma posição de um caractere, tá? E não todos os caracteres possíveis aqui, mas sim uma posição. Ou seja, pode ser, no caso do contrabarra W, pode ser uma letra, ou um número, ou hífen, arroba e o underline, mas uma dessas possibilidades aqui. Então, existe o modifiers aqui, que é o quê? Os modificadores, eles são uma expressão que pode dizer, por exemplo, aqui, ó, nesse sinal de mais, tá? Se eu boto esse sinal de mais no lado do W aqui, no contrabarra W, e um sinal de mais, eu estou dizendo o seguinte, que naquela posição ali, vai começar uma sequência de um ou mais caracteres que estejam sendo representadas pelo contrabarra W. Ou seja, pode ser um ou muitas letras, muitos números, um ou muitos hífens, arrobas, underlines, ou uma sequência de todos eles, desde que façam parte do contrabarra W. Então, aqui eu estou dizendo que pode ter uma infinidade de caracteres sendo representados aqui. Só que é o seguinte, aqui começa em um ou mais. O outro modificador aqui é um asterisco, que é bem parecido, só que significa zero ou mais.
Então, quando eu boto um contrabarra W asterisco, eu estou dizendo que ali pode ou não ter um daqueles caracteres, ou muitos daqueles caracteres. Além disso, nós temos aqui os caracteres especiais, que são o circunflexo, aqui que representa o início de uma frase, tá? Numa linha, e o cifrão é o final dela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se eu coloco aqui um circunflexo contrabarra W, que sabemos aqui que o contrabarra W representa esse conjunto de caracteres aqui, significa que algum desses caracteres tem que estar no início da frase, da linha, certo? E o mesmo vale, o mesmo não, né? O inverso, no caso, é o cifrão. Ou seja, se eu botar um contrabarra W cifrão, eu estou dizendo que no final daquela expressão, no final daquela linha, tem que ter um desses caracteres compatíveis aqui, representados pelo contrabarra W. Essa outra expressão especial aqui é o OR, na lógica de programação. Ou seja, você pode ter mais de um padrão sendo colocado numa expressão e dizer que pode ser um ou aquele outro. Por exemplo, eu posso colocar um padrão de número ou um padrão de caracteres especiais. Então, eu estou dizendo que naquela posição ali pode ter um ou outro tipo de expressão regular ali, ou tipo de caractere, no caso. E aqui embaixo, existem os caracteres de escaping. O que significa? Como nós vimos aqui, o cifrão, ele representa o final do texto, da linha, né? Então, se eu quero botar na minha expressão regular que em determinada posição tem que ter um cifrão mesmo, e não estou querendo dizer que é o final da linha, mas sim o próprio cifrão, o próprio caractere cifrão, eu tenho que colocar um contrabarra antes do cifrão, como está aqui. Por quê? Porque se eu não botar um contrabarra cifrão, se eu botar só o cifrão, ele vai cair nessa expressão regular aqui de caractere especial, que quer dizer que é o final de uma linha. Então pode ocorrer um erro de interpretação que vai dizer que é aqui que é o final da linha. Mas não, você está querendo dizer que ali tem que ter um cifrão. O mesmo vale para a abertura de um parênteses, fechamento também do parênteses, o contrabarra, porque o contrabarra está sendo usado constantemente, então se tu coloca só um contrabarra, pode ter um erro de interpretação, achando que vai ter um caractere especial ali, uma expressão, né? Uma expressão regular ali. O pipe também, né? Que nós vimos aqui, é a lógica ou, e o sinal de maior que também precisa de um escape. Mas aqui embaixo temos o sregex, que ele é uma versão muito mais simplificada, tá? Ele tem só essas expressões aqui, ó, que muitas já vimos aqui, a maioria. O circunflexo, que representa o início de uma linha, o cifrão, o final, o pipe, que é aquela lógica ou, de múltiplos padrões, e tem um novo aqui, que é a expressão de negação, ou seja, é o caractere exclamação. Então, usando esse caractere, eu estou dizendo que aquela representação tem que ser justamente o contrário dela. Mais embaixo, tem aqui as expressões regulares compatíveis com PIR. Essa aqui, para quem entende PIR, tem várias possibilidades de usar essas expressões aqui, que são mais complexas, são mais evoluídas, são mais avançadas. Então, para a gente entender melhor como funcionam as expressões regulares, eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu acho que com exemplo fica mais fácil de entender. Eu vou citar aqui, eu vou colocar umas palavras aqui e vou botar a expressão regular necessária para identificá-la. Vamos supor, eu vou botar aqui o azul, né? Espaço, traço, espaço 2022. Ok. Vamos supor que eu preciso de uma expressão regular para achar essa sequência de caracteres aqui, que é a palavra o azul, espaço em branco, um hífen, espaço em branco e o ano de 2022.
Como é que eu faria? Eu vou diminuir aqui para facilitar aqui, para a gente ver ao mesmo tempo as expressões regulares necessárias. Aqui, ó, deixar ela aqui. Então, aqui embaixo eu vou fazer a expressão regular necessária para representar aquela sequência de caracteres que eu botei ali em cima, tá? Que a gente tem que entender não por palavra, mas por sequência de caracteres. Tem aqui um W maiúsculo, tem um A, tem um Z e assim por diante. Então, como é que eu vou representar? Ó, o primeiro caractere é um W maiúsculo. Então, o W maiúsculo é uma letra. A letra é representada por contrabarra W. Então, eu colocaria um contrabarra W. O A também é uma letra, outro contrabarra W. O Z também, outro contrabarra W. O U e o H. Então, eu tenho 5 contrabarras W aqui, representando as 5 posições iniciais do texto, da expressão aqui, da linha de cima aqui. Então, estão representando 5 letras. Poderia ser o que aqui também? Eu estou botando o contrabarra W. Eu não estou botando o próprio W. Então, eu poderia botar vamos supor, a palavra 5 também bate. Por quê? Porque o contrabarra W, ele representa uma letra, ou um número, ou um hífen, um arroba, ou um underline. Entendeu? Mas vamos voltar aqui. E depois do H, que a gente representou aqui por último, aqui no último contrabarra W, eu tenho um espaço em branco. Então, o espaço em branco ele é representado pelo contrabarra S. Então, eu boto um contrabarra S, porque eu sei que tem um espaço em branco aqui em cima na expressão que de exemplo. O próximo caractere depois do espaço tem que ser um caractere especial. Mas aqui eu também poderia colocar um W, porque olha só, o W também representa um traço. Mas qual dos dois seria o correto? Eu colocar um contrabarra W, que representa um hífen, ou contrabarra P, que representa um desses caracteres, inclusive o hífen? Aí você pode dizer que tanto faz, mas nem sempre, porque se eu botar o W aqui em cima pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser um arroba, que estaria sendo representado pelo contrabarra W. Então abriria demais, não deixaria muito fechada aquele padrão ali em cima. Entendeu? Então eu preciso de um traço. Então eu poderia colocar aqui até o próprio traço, se eu quiser. Mas vamos dizer que ali teria que ter um caractere especial, tá? Representado pelo contrabarra P. Então colocamos contrabarra P aqui. Depois tem um espaço em branco lá, então eu coloco um contrabarra S, de novo. E depois eu tenho uma sequência de 4 caracteres que são 4 números. Então os números são representados pelo contrabarra D. Então eu boto 4 vezes o contrabarra D. E pronto, eu tenho uma expressão bem alinhada ao que está, bem compatível ao que está aqui. Agora, como seria se a gente tivesse que usar modificadores para simplificar, para não ficar tão grande assim? Eu poderia simplesmente colocar aqui no primeiro contrabarra W um sinal de mais. Pronto. Então teria que ter um desses caracteres válidos aqui pelo contrabarra W aqui no início. Só que daí é o seguinte, eu estou querendo 5 aqui, eu deixei bem claro, 5. Então, se eu colocar um contrabarra W mais aqui, eu posso fazer isso aqui assim, ó. Por quê? Porque não tem um limite o sinal de mais. Entende? Então não ficaria tão específico, tão fechado ao que eu preciso ser, que represente o dado acima, né? Não ficaria tão ajustado, vamos dizer assim, ao que está ali em cima. Então, ele pegaria aquele azul? Pegaria o azul, pegaria aqui Márcios, pegaria várias coisas. Porque eu estou deixando bem aberta a quantidade de caracteres representados pelo contrabarra W. Entende?
Então, aqui eu posso usar o sinal de mais aqui no espaço, em branco? Posso. Só que eu sei que só tem um aqui. Então, para que eu vou botar o sinal de mais aqui? Senão, aqui poderia ficar assim, ó. E ainda assim, bateria. Então, o sinal de mais aqui, ele é meio, tipo, você não sabe... Vamos supor aqui, vamos supor que no lugar do azul é um nome de usuário, tá? Vou tirar esse de baixo aqui. É um nome de usuário. Então, lá no log, eu sei que nessa posição aparece um nome do usuário, um login. Tá? E você não sabe se o login tem 5 letras ou 10 letras. Aí sim, você pode usar o contrabarra W+. Porque daí, caracteres que são possíveis de serem usados num login, como letras e números, eles podem ser representados aqui. Você não sabe qual é o tamanho, né? Você não sabe quantos caracteres tem o login, então você sim coloca um contrabarra W+. Só que daí, depois do nome do usuário, eu sei que só tem um espaço, então você coloca só o contrabarra S. Aí aqui, vamos supor, você tem aqui o nome do usuário e tem um IP. Vamos supor que seja esse IP aqui. Aí como é que você representaria? Aquele IP ali eu poderia representar dessa forma aqui, ó. Contrabarra D mais ponto contrabarra D mais contrabarra D. Opa. Mais. Opa, errei aqui. É um contrabarra D mais ponto contrabarra D mais ponto contrabarra D mais ponto e o último contrabarra D mais. Por que eu estou botando o D mais aqui? Porque o 10.0.1 pode ser, por exemplo, um 92.92.68, aliás, um 68.10.250, entendeu? Então, esse ponto aqui, ele é uma expressão literal, ou seja, eu estou dizendo que ali tem que ter um ponto mesmo, tá? Então por que eu não estou botando o contrabarra P? Porque se eu botar o contrabarra P aqui, eu posso dizer que é qualquer caractere aqui que seja representado pelo contrabarra P. Não ficaria específico. Então, para eu pegar um IP, eu tenho que dizer que o IP sempre vai ter um ponto aqui. Então, eu não tenho dúvidas de que o caractere ponto vai estar ali. Se eu tiver dúvidas sobre que tipo de caractere vai estar ali, aí sim eu começo a usar a expressão regular. Mas se eu tenho certeza absoluta, então eu não preciso. Por exemplo, aqui ó, no contrabarra S, contrabarra P, contrabarra S, eu sei que tem um espaço em branco, um hífen e outro espaço em branco. Eu posso fazer isso aqui. Fica bem melhor. Por quê? Porque eu já estou deixando bem literal que tem que ser esses caracteres. Claramente esses caracteres aqui, tem que ser um espaço em branco, tem que ser um hífen e tem que ser outro espaço em branco. E não pode ter margens para ser qualquer outro caractere representado por uma expressão regular. E vamos supor que... Vamos tirar isso aqui. E vamos supor que no lugar aqui do hífen, eu tenho um caractere que pode ter sido usado, de repente, numa expressão regular, que é usado em expressões regulares para botar uma expressão regular mesmo, que é, por exemplo, o contrabarra. Então, vamos supor que no log tem um contrabarra, tá? Então, vamos supor que no log eu tenho o nome de usuário aqui, espaço, contrabarra, espaço, o IP do usuário, tá? Então, aqui eu vou ter que botar... Aqui eu vou ter que botar um contrabarra, mas olha só, eu estou dizendo aqui que sempre vai ser um contrabarra aqui, não que vai ter a possibilidade de ser um contrabarra, ou um hífen, ou outro caractere especial. E sim, eu tenho certeza que tem que ser um contrabarra. Então eu teria que botar um contrabarra aqui, certo? Só que é o seguinte, os contrabarras, eles indicam que é o início de uma expressão regular que está sendo mencionada. Por exemplo, quando eu boto contrabarra aqui, o azul em seguida vai procurar, vai receber a próxima letra para saber qual expressão regular que ele está usando. No caso é o W. Então, o contrabarra W é uma expressão regular. O contrabarra inicia
a expressão regular, né? Inicia o caractere, a representação de uma expressão regular. Então, isso aqui não funcionaria, porque só tem um espaço em branco logo em seguida, daria erro. Então, eu vou usar o escaping, que é o outro contrabarra. Lembra que a gente viu aqui agora há pouco o escaping? Tá aqui, ó. Então, eu usaria 2 contrabarras aqui para representar um contrabarra aqui. Da mesma forma, os outros escapings aqui, se fosse aqui no lugar do contrabarra, fosse um pipe, eu teria que fazer um escape aqui. Tá? Teria que fazer dessa forma. E se eu quero dizer que sempre no início da linha vai ter o nome de usuário, como é que eu faço? É simples, eu faço isso aqui. Porque daí eu estou dizendo que no início vai ter uma expressão regular referente ao grupo de expressões regulares ali, né, ao grupo de caracteres, né, representado pelo contrabarra W. Então, se por acaso o log aparecer assim, vamos supor, vou botar aqui, por exemplo, uma data, assim, já não daria certo, porque estou começando com um número no início da linha. E aqui eu estou dizendo que no início da linha, que é o circunflexo que está indicando isso, tem que ser o contrabarra W. Se bem que aqui daria, né? Porque o contrabarra W, ele representa números também, tá? Mas ele representaria até aqui. Então, um exemplo melhor seria, vamos supor, eu colocar aqui um caractere tipo assim, ó. Vamos supor que eu coloque isso aqui assim. O nome de usuário apareceria dentro de um parênteses. Não daria certo com essa expressão regular que está aqui. Tá? Por quê? Porque o primeiro caractere não faz parte do contrabarra W. Então não bate. Mais adiante, nas aulas de criação de decoders e regras, nós vamos entender melhor, vamos botar para funcionar alguns testes usando expressões regulares e tal, daí vocês vão entender melhor como funciona.